A importância das escolhas. Deus nos deu livre-arbítrio. Deus não nos fez robôs ou marionetes. Isso é um fato. Pela bondade e graça do Senhor, temos livre-arbítrio para fazer nossas escolhas morais. Afinal, se não fosse assim, não teríamos a necessidade de escolher o arrependimento dos nossos pecados, a escolha em reconhecer somente Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. O próprio Senhor diz em sua palavra: escolhe, pois, a vida para que vivas. Josué disse ao povo de Israel: escolha a quem sirvais. Em nossa leitura bíblica em classe, lemos que Moisés escolheu servir a Deus com o povo no deserto em vez de ser chamado filho da filha de Faraó. Então Deus nos deu a capacidade, por que não dizer o privilégio de fazer escolhas, e nós devemos usar esta capacidade e esta oportunidade com sabedoria, tá? Veja bem, olha só. Então todos nós temos o direito e a responsabilidade de fazer escolhas. Nós não escolhemos a família que nascemos, os pais que nós temos, os irmãos, né? Nós não escolhemos os vizinhos, né? Mas nós temos. E por que o Senhor nos deu a capacidade de fazer escolhas? Para que a gente assuma a responsabilidade sobre o nosso destino. Eita! Porque Deus deu ao homem a capacidade de fazer escolhas, para que o homem assuma a responsabilidade pelo seu destino. Quer viver? Escolhe Deus. Não quer? Escolhe o outro. Vale lembrar que em um mundo conturbado e relativizado, né, as pessoas muitas vezes elas querem relativizar até mesmo a palavra de Deus, né? Então, com Deus é preto no branco, é certo ou errado, tá? É treva e luz, tá? Então não tem outro termo. As nossas escolhas mais importantes, elas versam sobre estes dois polos, polo sul e polo norte, luz e trevas, certo e errado, não tem meio termo. Nossas escolhas tocam o nosso futuro, isso aqui é interessante, né? Nossas escolhas tocam o nosso futuro. E aí nós precisamos pedir a direção do Espírito Santo. Por quê? Porque ele é eterno. Então ele já conhece o nosso amanhã, né? Então as nossas escolhas vão afetar o nosso futuro. Quantos filhos estão colhendo as consequências de más escolhas que seus filhos fizeram? Olha só. Então nossas escolhas tocam o nosso futuro e muitas vezes o futuro de quem nós geramos. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. E por isso precisamos ter o cuidado com as escolhas erradas, tópico 1.3. Quando fazemos escolhas erradas em momentos decisivos da vida, que a gente vai falar no próximo tópico, também teremos consequências erradas. Então, Ló escolheu erradamente. Saul escolheu desobedecer, perdeu o trono. Davi escolheu pecar e pagou caro por isso, não é? Acabe escolheu Jezabel. Então, o perigo de fazer escolhas erradas em questões decisivas da vida, não é? Então, nós não estamos aqui falando de escolhas. Qual cor de roupa que eu vou usar? Isso é interessante, mas não é fundamental, né? Que marca de tênis que eu compro? Isso impacta você, isso interessa a você, não é? Agora, tem escolhas que elas impactam o nosso futuro e até a nossa eternidade. E aí? Então a gente tem que prestar atenção nessas escolhas, e é o que nós vamos falar aqui no tópico 2. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe seu comentário que é importante para nós. Vamos falar sobre o impacto das nossas escolhas. Mas antes disso, e das escolhas mais decisivas da vida, deixa eu apresentar a vocês aqui o nosso treinamento Transforme Suas Aulas. Um treinamento que você vai assistir assim, ó, na sua casa. Você vai abrir e vai assistir na palma da sua mão as nossas aulas. Aqui, aonde eu mostro para você alguns detalhes, alguns ensinamentos que nós aprendemos ao longo de mais de 25 anos ministrando aulas da EBD. Uma das aulas que você vai olhar aqui, ó, uma das aulas é exatamente essa lição onde eu falo, a lição 3, eu falo sobre métodos de aprendizado.
Nessa aula eu te apresento 4 elementos extraordinários para transformar a sua aula numa aula transformadora, ou seja, vai transformar sua aula e gerar transformação na vida dos seus alunos. Você precisa aprender a usar a fala, a escuta, a repetição e a discussão. Na verdade, é fala, repetição, discussão e escrita. Estes 4 elementos transformarão sua aula numa aula transformadora. Tudo isso e muito mais você vai aprender sobre planejamento de aula, aplicação de aula, no alcance da sua mão para você assistir quantas vezes você quiser. É o primeiro link na descrição. Acesse, está com ótimo preço de lançamento e ainda 70% de desconto, um descontaço. Ao fazer isso, você abençoa o nosso ministério, o nosso podcast que vai ao ar no estúdio profissional, que eu estou no meu quarto, irmão. Minha cama está aqui, essa mesa eu tenho que empurrar, ela é um malabares para fazer isso aqui para vocês. Mas nós estamos aqui toda semana. Mas às 9 horas da manhã no sábado é um estúdio profissional com câmera 4K, com técnico de som e iluminação, coisa linda do céu. Inclusive, neste final de semana falaremos sobre o assunto iluminação do culto. Na sua igreja se apaga? Vocês usam o argumento que os adolescentes precisam de um ambiente mais escurinho para sentirem mais liberdade, para adorar? Sábado às 9 falaremos sobre iluminação. A questão não é criticar quem usa ou quem não usa, mas é mostrar que existe motivação em todas as coisas e que quando feito de forma correta, contribui. Mas quando feita de qualquer jeito, mais atrapalha do que ajuda. E aí eu vou trazer o Rafa, que tem uma empresa de iluminação e som aqui na região, uma das maiores, e ele vai contar a história dele e também falar sobre isso. Então tudo isso gera custo. Então ao adquirir o treinamento, você me ajuda e vai ser lindo, vai ser bom demais. Primeiro link, acesse e adquira já o seu treinamento. Transforme suas aulas. Bom, vamos agora para o tópico 2. Em quais áreas devo tomar cuidado com as minhas escolhas? A escolha com quem vou constituir uma família. A escolha do seu futuro cônjuge é uma das mais importantes decisões. O casamento é uma bênção e a família é um projeto de Deus. Eu ministrei sábado agora em Jandira e eu falei assim, quem fala mal de casamento está a serviço do diabo. Porque o casamento, quem criou foi Deus. Gênesis 1:27. Deus criou e abençoou. Então o crente não pode falar mal de casamento. Mas o meu não é bom. Arruma ele. Mas não pode querer estragar o dos outros porque o seu não está bom. Então, agora, eu ministro muito aí para os adolescentes, os jovens. E quando ministro muito, eu estou dizendo o fato de sempre viajar para ministrar a eles. E essa semana, olha que história legal. Essa semana, eu completo, junto com a minha esposa, 27 anos que eu vim pela primeira vez. Vim porque eu morava em Piracicaba. Vim aqui para Campinas pela primeira vez na vida para falar com os pais dela e para pedi-la em namoro. 27 anos. 27 anos, tá? E a Luciana, ela é o amor da minha vida. A Luciana, ela é minha mulher, ela é minha intercessora, minha apoiadora, minha motivadora, minha amiga, né? Então, a importância de se escolher com quem você vai construir uma família, né? As pessoas às vezes olham para nós e falam assim, nossa, vocês são nossa referência, vocês formam um casal lindo, até porque a gente se parece, né? E na verdade o fato é que nós estamos construindo o nosso relacionamento, o nosso casamento há 27 anos e contando, né? Não pode se acomodar. Então, agora, isso só é possível porque os dois estão envolvidos nessa construção e caminhando na mesma direção, não é? Então, segredo, construção, mesma taxa de envolvimento, né? E mesma direção. Porque não adianta. Como andará dois juntos se não tiver de comum acordo? Né? Então é preciso escolher bem. Escolher bem
com quem vai constituir uma família, uma profissão. Eu falei com eles novamente lá no sábado, eu falei com eles assim, os meninos têm profissão. Menino na casa dos 18 anos tem que ter profissão, né? E o homem tem profissão no primeiro momento para constituir família. E nem sempre vai fazer o que gosta. Faz o que é preciso, faz o que surge para ser feito. Não é? Porque o primeiro objetivo do homem é constituir família. E olha, irmãos, nós precisamos ensinar essa geração a casar, viu? Vocês abrem o olho. Vocês ficam com medo de mandar essa meninada casar e de ensinar eles pela palavra de Deus? Não vou nem falar, você já sabe, né? Então, ó. Tá? Então, ó. Profissão. Uma profissão. Meu filho, por exemplo, tem 19 anos. É cabeleireiro. É cabeleireiro. Né? É um empreendedor. Não é verdade? Então, profissão. E eu sei que é um peso. Essa questão da profissão é um peso. Quer dizer, como que a pessoa escolhe, sei lá, aos 14, 15 anos, o que vai fazer pro resto da vida? Mas entenda, você não precisa fazer aquilo pelo resto da vida. Você precisa fazer aquilo para viver essa fase da vida. Quantos adolescentes que, quando estudaram algo, não fazia muito sentido, não gostou muito, mas anos depois reconhece que o lugar onde está, um lugar de honra, de destaque, é porque fez aquele curso, é porque fez aquela matéria, né? Então o adolescente precisa entender que nessa fase da vida ele precisa aprender a fazer alguma coisa. Ele precisa aprender a cuidar dele mesmo, para poder cuidar dos outros, cuidar de uma família. Né? Ele precisa aprender a trabalhar, isso é o fato. Tem uma turma aí sendo orientada para ficar jogando. Ele precisa aprender a trabalhar, suor, entendeu? Ou então colocar os neurônios para funcionar, né? E escolhendo servir a Deus no ministério. Lá na minha igreja tem uma cena muito interessante, que é, nós temos alguns adolescentes, uns 6 adolescentes, 16, 17 anos, que eles servem como diácono. Servem como diácono. É lindo de ver. Então você chega na igreja, eles estão na porta, de terno, de gravata, principalmente no domingo, terno, gravata. Na ceia, servem ceia, tiram ofertas. Isso é lindo. Por quê? Porque eles estão junto com os obreiros. Então, na ceia, quando eles fazem lá uma fila no final da ceia, você tem desde os mais novinhos até os mais idosos, né? Desde aqueles que estão chegando para trabalhar agora, até aqueles que já estão aí, ó, há muito, muito tempo. Então, veja que é preciso escolher servir a Deus. Eu falo para eles que a oração, as 2 orações mais poderosas que eu fiz na minha adolescência foi: primeiro, não me deixe ir embora, me guarda, me preserva na tua presença. Segundo, me dá um lar, me dá uma esposa, me dá uma família. São as orações mais poderosas que eu fiz. E por último, quais são as escolhas mais importantes? Temer a Deus. Temer a Deus é uma escolha. Por isso que eu vou até gravar um vídeo. Aquela frase: Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da sua vida. Cuidado. Essa frase é perigosa. Porque Deus está no controle da vida de quem entregou o controle da sua vida a Ele. Quem não entregou o controle de sua vida a Deus, Deus não está no controle. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus os entregou aos seus próprios desejos. Isso é um perigo. Então, nós precisamos escolher temer a Deus. Escolher estabelecer objetivos. Objetivos. Eu falo sempre assim, ó. Pega objetivos pequenos, que objetivos pequenos te preparam para objetivos maiores. Lembra? É a teoria de Davi, né? Mata leão e mata urso. Mata leão e mata urso. Mata leão e mata urso. Uma hora mata Golias. Então, pequenos objetivos para não gerar... Quanto menor o objetivo, menor a frustração. Ó, tô dando de coach aqui, hein? Mas é verdade. Quem nunca, por exemplo, quem nunca guardou R$100, vai guardar 1.000? Não vai. Veja que a Bíblia diz assim, ó: fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Interessante isso. A gente olha para o que é grande, para o que é extraordinário. A gente olha para o que é muito, e Deus está olhando para o que é pouco. Ele está olhando como a gente trabalha com o pouco, com o pequeno, com o insignificante. Porque é no pequeno, no insignificante, no pouquinho, que ele vai nos preparando para porções maiores. Isso é extraordinário. Tá? Então, estabeleça objetivos. Tá? Então, o que eu ensinaria a eles é isso. A frustração, ela é proporcional ao tamanho do objetivo. Então, e nós precisamos aprender a lidar com frustração.
Mas se o primeiro objetivo seu for gigante, sua frustração também será. Então comece com um pequeno objetivo. Se você alcançar aquele pequeno objetivo, ainda que pequena vitória, a sensação é maravilhosa. Se você não alcançar aquele pequeno objetivo, ele é tão pequeno que você vai fazer de novo. Não vai ficar bem, mas você vai querer fazer de novo. Entende? Então, uma coisa é proporcional à outra. E por último, escolha andar com Deus. Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. Andar com Deus é viver para a glória de Deus. Andar com Deus é abrir mão das próprias vontades, dos próprios desejos para fazer a vontade de Deus. Andar com Deus é viver uma vida que agrada a Deus. Andar com Deus é deixar o Espírito guiar você nas suas escolhas e decisões. Andar com Deus é relacionar-se com Ele todos os dias através da oração e da palavra. Isso é andar com Deus. Então escolha andar com Deus. Eles perguntam muito, como que eu faço para orar? Ore. Como que eu faço? Eu até falei esses dias, não compra devocional. A minha esposa falou algo muito interessante esses dias. Ela falou assim, eu estava pensando em comprar um devocional, mas quer saber? Sabe esses devocionais prontos, né? Ela falou assim, eu vou comprar um caderno bonito e eu vou montar o meu devocional. Porque você compra o devocional, parece que você está fazendo algo que alguém fez. Eu quero fazer o meu. Então, tempo com Deus, andar com Deus, fala de relacionamento pessoal. É o seu altar pessoal com Deus que você vai construir, que você vai preparar. Isso é andar com Deus. Então escolha andar com Deus. É a melhor escolha que nós podemos ter. Escolher andar com Deus, honrar a Deus, glorificar a Deus com as palavras, com as vestes, com a vida. Amém, meus amigos? Forte abraço. Assistam, curta, compartilhem, inscreva-se no canal. E até o nosso próximo encontro. Que Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe.